do Senhor, boa tarde. Hoje no programa Cidade Adora, quero agradecer a Deus por mais essa participação e que Deus abençoe você, a tua casa, teus projetos, tua família, em nome de Jesus. Para a nossa meditação hoje, estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Mas vamos a partir do versículo 11 para você entender melhor, que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela iam uma grande multidão da cidade. 13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E todos os que apoderou o temor, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra está no meu coração já tem 3 dias, né? 3, 4 dias. É que às vezes nós lemos a palavra de Deus e não atentamos para os detalhes desta palavra. Nós vemos um momento de tristeza, nós vemos uma mãe que já havia perdido o seu esposo e que agora, naquele momento, tinha perdido o seu único filho. Mas dentro desse contexto, nós vemos coisas grandiosas. Nós vemos a ordem e o toque de Jesus com grande efeito. Louvado seja Deus! E para esta leitura, para esta palavra, eu trago um tema: quando Jesus chega. Louvado seja Deus! Quando Jesus chega. Nós vemos aí que nesta situação, ou em todas as situações de luto, às vezes o enlutado, a pessoa que perdeu seu ente querido, não tem como dar muita atenção, não tem como a pessoa abalada estar atenta para o que falamos. É tanto que quando estamos em um velório, eu acho que a gente fica tão sem saber o que dizer, que é melhor ficar calado. Então, toda situação de luto é uma situação muito difícil. E nós vemos aí uma mãe em uma situação difícil. E olha o que é interessante para nós entendermos o nosso tema: quando Jesus chega. Nesse caso, Jesus tomou uma iniciativa. É tanto que, quando nós lemos o verso de número 13, diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher e disse: não chores. Não chores. Só que quando Jesus diz não chores, não há reação. Não há reação desta mulher. Ela não responde, não olha, não fala. E então nós entendemos que o momento de luto
é somente mesmo aquele momento de choro, de dor, de pôr para fora. Mas nós aprendemos que quando Jesus ele se enche de compaixão por nós, às vezes sem nós pedirmos, ele faz algo extraordinário em nossas vidas. Porque naquele momento ali, esta viúva não pediu nada. Ela apenas estava vivendo o seu momento de dor, o seu momento de tristeza. Quantas vezes nós estamos vivendo os nossos momentos de dores, os nossos momentos de tristeza e nos pegamos a pensar só no nosso momento, só na nossa dor, só na nossa dificuldade e não atentamos para o que está acontecendo ao nosso redor. Foi o que houve. Ela não percebeu o que estava acontecendo, não percebeu quem chegou. Quem chegou foi Jesus. E quando Jesus chega no recinto, tudo muda. Até mesmo sem pedirmos algo. Porque esta mulher, ela não pediu. Ela estava em um momento de enterro do seu único filho. Ela estava em um momento de profunda dor. Profunda dor. Numa condição assim, emocional, que a gente nem sabe explicar. Quando perdemos alguém, quando perdemos principalmente um filho ou uma mãe, são dores profundas, são dores inconsoláveis. Aí me lembra a Raquel quando chorava inconsoladamente pelos seus filhos, lá em Jeremias 31. E nós vemos aqui uma mulher que em seu momento tão difícil não percebe a chegada do mestre, não percebe, não atenta à fala do mestre. Ela apenas se aprofundou na sua dor. E às vezes nós não percebemos muitas coisas. Às vezes nós não ouvimos muitas coisas, palavras de edificação, palavras de transformação, palavras de encorajamento. Às vezes nós só pensamos no nosso problema e na nossa dor. Às vezes nós só olhamos para nós somos egoístas às vezes. Eu lembro que quando eu tive meu pequeno, eu pensei assim, tantos, por que o meu? Nós somos egoístas. Mas o nosso Deus, nós não entendemos às vezes até certas falas nossas, como certas coisas que acontecem conosco, e Deus nos traz o entendimento mais à frente. Deus me trouxe o entendimento que outra não suportaria o que era para mim. De repente, eu não suportaria o que você está passando hoje. E o que eu estou passando, ou o que eu já passei, você não suportaria. É por isso que, às vezes, em momento de dor, nós nos desesperamos, nós não atentamos ao que está ao nosso redor, nós pensamos só na gente. E a dor às vezes sufoca, a dor às vezes até nos mata. Se nós não levantarmos a nossa cabeça e olharmos para o céu e vivemos aquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! E quando nós olhamos para esta situação da viúva de Naim, nós vemos coisas extraordinárias com a chegada do mestre. E nós vemos o quanto Jesus, ele nos ama, o quanto o amor de Deus está além do que nós imaginamos. Porque Jesus, ele não olhou para, às vezes, a falta de atenção dela. Não. Jesus teve compaixão daquela mulher.
Jesus não olhou que ela não entendeu o não chores. Jesus não olhou que ela não percebeu que ele chegou no recinto, no velório. Jesus não olhou que aquela mulher estava ali e nem viu ele. Quantas vezes, às vezes, nós mesmos achamos que nós temos que ser percebidos. Ah, fulano chegou, né? E às vezes Jesus, ele chegou naquele lugar e ele não se preocupou se a pessoa principal que precisava dele percebeu ele, não. Ele apenas teve compaixão dela. Ele apenas pensou no futuro dela. Sim, porque naquela época, uma mulher viúva, ela precisava ter um filho. Precisava ter alguém que desse continuidade à descendência. Ela precisava de alguém que pudesse valorizar ela. Mas essa mulher perdeu seu marido. Esta mulher perdeu o seu filho. E aí? Para aquela época, essa mulher seria excluída, essa mulher seria deixada. E quando Jesus se enche de compaixão, ele não se enche de compaixão só porque ela estava chorando, não. Ele se enche de compaixão porque ele também observa que o futuro dela seria diferente. Jesus pensou nela um pouco mais à frente. Jesus não viu apenas aquele momento de dor. Jesus pensou um pouco mais à frente. É por isso que ele se enche de compaixão. É por isso que ele chegou e deu ordem e tocou. É lindo demais. As duas ordens de Jesus. Primeiro, não chores. A segunda ordem, levanta-te. Mas o que Jesus fez de extraordinário também foi o toque. Quando Jesus toca no caixão, olha só que extraordinário no versículo de número 14. Quando Jesus tocou o caixão e os que levavam pararam. Olha só. Naquela época, tocar no defunto era estar se tornando imundo. Mas Jesus, ele é especialista em quebrar protocolos. Hoje, nós chegamos em um velório e tocamos no defunto. Às vezes, tem pessoas que até abraçam. Naquela época, não podia acontecer isso porque a pessoa se tornava imundo. Mas Jesus chegou para mudar tudo. Jesus chegou com um grande diferencial de mudança, de quebra de protocolo, de restrições, dentro do que é certo, claro. E o momento ao qual nós não podíamos tocar foi o momento do Covid. Olha que tão difícil. Vamos imaginar agora aquele momento que não se podia tocar, apenas levar o defunto. O momento do Covid, da grande pandemia, que você não podia nem ver o seu ente querido. Olha que dor. Olha quantas pessoas estão ainda enlutadas porque não puderam ver o seu ente querido no momento de pandemia. E aqui nós vemos o grande agir de Deus. Aqui nós vemos o quanto Deus, Jesus, o nosso Senhor, ele fez algo extraordinário. Ele chegou e mudou a história. Ele restituiu a vida daquela mulher. Ele transformou. Aleluia, ele transformou aquela vida. Ele transformou aquela casa. Jesus é lindo. E quando Jesus chega, ele muda a história da tua vida. Às vezes Jesus, ele toca em você, porque muitas das vezes também nós esquecemos de
de Jesus. Às vezes nós esquecemos de valorizar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Às vezes, quando está tudo bem, nós pouco lembramos de Cristo. Às vezes o toque de Jesus também, além de ser para levantar, o toque de Jesus também às vezes é para nos colocar no leito da reflexão, no leito de nós percebermos quem somos e quem Jesus é na nossa vida, no leito de nós percebermos que Jesus é quem faz e que sem Jesus nada podemos fazer, no leito de sabermos que só Deus pode mudar a nossa história, só Deus, aquele que às vezes toca para irmos para um leito, só Ele pode também tocar para nós levantarmos. É lindo demais esse Jesus, louvado seja Deus. E nós vemos aqui uma restituição. Por quê? Porque aquele que estava morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus trouxe a existência para aquele momento. Jesus trouxe vida. Jesus trouxe alegria. Jesus quebrou o protocolo. E aquela que não percebeu, depois ela percebeu. Com o movimentar da multidão, ela percebeu algo que Jesus fez sem que ela mesma pedisse, sem que ela mesma pudesse exercitar a sua fé. Olha o tanto que Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com você. Às vezes achamos que Jesus ele não está nos ouvindo mais, que ele não quer nem saber de nós. E aí, por pensarmos assim, deixamos de adorar, deixamos de congregar, deixamos de visitar, deixamos de orar e de interceder, porque achamos que Jesus, ele não se importa mais. Mas aqui nós vimos que Jesus chegou em um lugar onde uma mulher estava desesperada e ela não estava exercitando a sua fé para que o seu filho voltasse à vida. Ela não estava pedindo nada para Jesus, mas ela estava afogada na dor. Ela estava afogada no desespero. Ela estava afogada nos seus pensamentos de como será o meu amanhã. Aí vem Jesus cheio de compaixão também, pensando no amanhã desta mulher. Ah, mas como Jesus é glorioso. Como Jesus é glorioso. Como Ele é bondoso. Aquela mulher, ela percebeu o agir de Deus ali na sua vida a partir do momento que o seu filho se sentou, a partir do momento que seu filho voltou à vida, porque ela não percebeu Jesus. Ela não percebeu o não chore de Jesus. Ela percebeu a sua perda, a sua dor, o seu sofrimento. E eu aprendo que se nós nos prendermos a nossa dor ao nosso sofrimento, nós perdemos o melhor. Nós perdemos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos levantar os nossos olhos. A palavra nos ensina que o nosso Deus, ele é grandioso, ele é magnificentíssimo. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, ele é longânimo, é benigno, ele é manso e é misericordioso. Jesus veio para quebrar protocolos. Ele veio para nós entendermos que se nós nos apegarmos somente à dor, nós perdemos muitas coisas, até mesmo o céu, porque quando nós nos prendemos à dor, nós deixamos de olhar para o céu. Quando nós nos prendemos ao sofrimento, nós deixamos de olhar para o céu. Então nós temos que fazer como Jesus.
Jesus, ele estava em um momento de dor. Só que ele não teve assim alguém que tivesse compaixão dele, como ele teve da viúva de Naim. Não. Ele passou por todos os seus processos, mas ele sabia do propósito. O propósito era vidas, e vidas com abundância. Louvado seja Deus. Então Jesus não teve aquele que tivesse compaixão dele. Ele teve alguém que sentiu a mesma dor dele, Deus Pai, lá no céu. Ele sentiu. Mas Jesus, naquele seu momento de dor e de sofrimento, ele ainda disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas, porém, meu Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia, Jesus é lindo. Que seja feita a tua vontade. Aí nós vemos lá em Romanos que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Aleluia. Você acha que Deus não sentiu dores, não sentiu a mesma dor que Jesus na cruz, no seu sacrifício? Aí vem Jesus em um momento de dor e tem compaixão. E nós estamos tendo compaixão do nosso irmão, sem que ele nos peça nada. Nós estamos tendo essa compaixão, porque Jesus diz em sua palavra: amai ao próximo como a ti mesmo. Olha só, porque este é o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Olha que lindo! Estamos tendo compaixão? Ou estamos olhando para aquele irmão e dizendo: aquele ali não vai dar nada? Ou estamos olhando para o sofrimento daquele irmão e dizendo: bem feito? Ou estamos olhando para aquele irmão e dizendo: aquele ali não vai conseguir? Nós estamos tendo compaixão, porque Jesus, quando ele olhou para o sofrimento da viúva de Naim, ele pensou não só naquele momento, mas ele pensou um pouco mais além. Jesus, ele pensou no amanhã. Como a palavra de Deus nos diz lá no Salmo de número 30, se não me foge a memória, o verso de número 5, a parte B, se não me foge a memória também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Olha só, a alegria daquela mulher. Olha só a alegria dela. A Bíblia não diz qual era o horário ali que estavam passando. Mas era um momento fúnebre. Eu posso conjecturar que era durante o dia, digamos assim. E aí, o choro dela foi tão lindo. Foi tão lindo. Porque vamos imaginar que não durou aquela noite. Mas, na verdade, já tinha passado a noite, né? Vamos conjecturar também que o rapaz morreu ontem, pela parte das 10 horas da manhã. E aí teve que velar o restante do dia. E aí teve que velar a noite. Então, o choro dela, né, nesta conjectura, durou uma noite inteira. E quando Jesus chegou na hora do enterro, na hora que a multidão estava levando o corpo juntamente com aquela mãe, Jesus chega. Quando Jesus chega, tudo muda. Aí vamos imaginar também que Jesus chegou assim, que o velório foi mais 8, 9 da manhã. O choro pode durar uma noite. Olha o Messias Souza na área, mas a alegria vem pelo amanhecer. O teu sofrimento pode ser tão grande, mas Jesus, ele vem te socorrer.
Olha só, Jesus chega para socorrer aquela mãe. Jesus chega para mudar a história. Jesus chega para trazer alegria. Jesus chega para mostrar que Ele é Deus e que há milagre. Mesmo que você esteja em momentos de dor, mesmo que você não esteja conseguindo capturar o que está acontecendo no momento, tem milagre, tem propósito, tem mudança, tem renovo. Amém? Deus é grandioso. Nós vemos que quando ela percebe aquele agir de Cristo na vida dela, eu posso conjecturar de novo que ela continuou chorando. Mas aí já um choro diferenciado. O choro de alegria, o choro de Cristo, o choro de amor, o choro de que posso dizer assim, Ele lembrou de mim, Ele está aqui. Mesmo que eu não percebi, Ele o tempo todo estava do meu lado, cuidando de mim, me contemplando a minha dor. Jesus está aqui. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem eu perceber, Tu se faz presente em minha vida. Obrigado, Jesus, que às vezes em meio à minha dor, o Senhor está para mudar a minha história. Obrigado, Jesus, porque eu não tenho palavras para Te dizer. O quanto eu fizer ainda é pouco diante do tanto que Tu faz por mim, sem que mereço. Obrigado, Jesus, porque Tu trouxe a existência, Tu ressuscitou aquele que estava morto. Louvado seja Deus. Aí trazendo para nós, para as nossas vidas, para os nossos filhos, ou para um ente querido, um familiar, nós vemos tantos que estão mortos. Estão mortos. Mas nós temos que acreditar que Jesus, Ele traz a existência, que Jesus, Ele faz o milagre, que Jesus, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, que Jesus, Ele liberta do vício, Ele liberta do homossexualismo, Ele liberta da prostituição, Ele liberta de todas as coisas. Ele liberta da ignorância, do não querer saber de Cristo. Ele liberta e muda a história. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é aquele que faz o diferencial em nossas vidas. Aleluia. Jesus, Ele chega consolando. Jesus, Ele chega decretando. Jesus, Ele chega mudando a história. Porque Ele dá ordens. A primeira ordem, não percebida, não chores. Aí depois que Ele dá esta ordem, passou por esta mãe, deu esta ordem, não chores. Foi até ao caixão, tocou no caixão, né? Ele toca nesse caixão e depois Ele dá outra ordem: levanta-te, jovem. Aleluia. É uma trajetória cheia de milagres, cheia de propósito. Ele toca, Ele dá ordem, Ele toca e dá ordem de novo. Olha que coisa mais linda. Eu quero te dizer nessa tarde, você é especial. Você é especial para Cristo. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do teu desespero ou o tamanho da tua dor. Você é especial. E o amor de Jesus por você é do mesmo tamanho do amor dele pela viúva de Naim. É do mesmo tamanho. Você é especial da mesma forma.
você tem o mesmo valor que aquela mulher de Naim, que embora ela não percebeu a presença de Jesus, ela não percebeu a ordem de Jesus, ela não percebeu essa compaixão tão grandiosa de Jesus por ela, mas ela teve um grande valor para Jesus. Porque Jesus, ele se preocupa com você, da mesma forma que ele se preocupou com ela. Jesus, ele não esquece de você. Quem esquece de Jesus somos nós, sabia? Nós esquecemos de Jesus. Achamos que às vezes temos que fazer isso porque é normal e não é nada normal. Porque a palavra de Deus também nos diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, nós que temos as nossas escolhas. E hoje eu escolho Jesus. Eu escolho acreditar, mesmo que às vezes as minhas dificuldades, as minhas dores sejam tantas, mas eu escolho acreditar em Cristo. Porque por mais que passe por momentos difíceis, cheio de dores, Ele está presente. É como diz o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará, ou de nada tenho falta em outras traduções. Mas quando nós somos ignorantes, quando nós não queremos, nós sentimos falta de Jesus, sim. Agora, quando nós queremos perceber Jesus em nossa vida, de nada temos falta, sabe por quê? Porque a presença dele enche todo o vazio do nosso coração. A presença dele enche todo o vazio do nosso coração. Mas pode te faltar sim o que você comer, pode te faltar sim o que você vestir, pode te faltar sim um filho, um ente querido, pode. Mas o amor de Jesus, a compaixão de Jesus te preenche, te traz à existência, assim como ele trouxe para a vida desta viúva de Naim, que faltava para ela tudo, podemos dizer assim. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. E que esta palavra fique no seu coração nessa tarde. Que Deus te abençoe nessa tarde, porque Ele é o teu pastor. Ele cuida de você. Não esquece de você. Você é especial para Jesus. Embora você pode estar cheio de dores, de dificuldades, de dívidas, mas Jesus, Ele muda. Ele muda a história. Ele muda. Porque Ele é o teu pastor. Ele é aquele que cuida de você. Ele é o teu consolador, ele é teu guarda fiel. Jesus, ele tem compaixão por tua vida. Jesus, quando te vê chorando, ele sente a tua dor. Jesus, ele quer que você também perceba a presença dele, mesmo que esta viúva não percebeu por causa da tão grande dor dela e a preocupação dela. Porque naquela época, uma mulher sozinha não tinha amparo. Uma viúva não tinha amparo se ela não tivesse filhos. Mas Jesus, ele veio para mudar história. E Jesus quer mudar a tua história. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Querido Deus, Pai Santo que está no céu, obrigado por esta palavra de edificação. Obrigado por esta palavra de despertamento. E obrigado por esta palavra que encoraja, mesmo em meio à dor. Obrigado por esta palavra, Senhor, que me fez aprender do teu amor, da tua misericórdia. Me fez aprender que nós precisamos ter compaixão um dos outros, mesmo que esta pessoa às vezes nem percebe a nossa presença, mesmo que esta pessoa, em meio ao seu sofrimento, nem percebe que estamos por perto dela. Mas que nós venhamos ser intercessores, que nós venhamos ser aquele que levanta, assim como Pedro e João levantou aquele coxo à frente da porta formosa. Todos nós, Senhor, precisamos de alguém que venha para nos levantar, assim como tu veio ao caso, à situação desta viúva de Naim. Tu levantou ela, Senhor. Tu levantou, não foi só o filho dela, tu levantou também ela, Senhor.
Ah, Deus, como tu és maravilhoso, como tu és grandioso, como tu és aquele que levanta. Tu és aquele que ressuscita, tu és aquele que muda a história. Tu faz coisas tão extraordinárias em nossas vidas, Senhor, sem merecermos. E às vezes também sem pedirmos, porque a viúva de Naim não te pediu. Mas tu chegou com a tua tão grandiosa compaixão na vida dela. Tu enxergou o Senhor, tu pôde contemplar o futuro dela grandiosamente, que mudou a história dela, mesmo que ela não percebeu a princípio a tua presença. Obrigado, Jesus, pelos teus milagres. Obrigado, Jesus, porque em meio às minhas dores eu tenho aprendido também muito e muito de ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as falhas daquele que está ouvindo, as minhas falhas, as falhas dos meus familiares. Faço aqui agora como Jó, orando pelos seus filhos, pedindo, Senhor, que Deus os perdoe, como Neemias também, pedindo, Senhor, pelo perdão da falha do seu povo. Deus, tu és o Deus que restitui. Então eu te peço em nome do teu filho amado, restitui, Pai, as famílias, restitui, Senhor, aquilo que se perdeu, assim como tu restituiu o lar da viúva de Naim. Te apresento esta cidade, Palestina do Pará. Te apresento, Senhor, as lideranças eclesiásticas, Senhor, como também as lideranças governamentais, municipais, Senhor. Restitui, Senhor. Derrama da tua sabedoria, da graça, humildade, simplicidade, Senhor. E que tu possa, e que eles possam conduzir seu povo, Senhor, com sabedoria, e que as lideranças eclesiásticas possam conduzir as suas ovelhas com sabedoria, em nome de Jesus. Quero te apresentar nessa tarde também os meus filhos, a minha família, os meus familiares, como também o diretor desta rádio, Josinei. Abençoa de uma forma especial. Dai da tua graça, sabedoria, humildade, simplicidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 105,9